Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Hoje, obviamente, não é um vídeo só meu, mas eu trouxe um convidado mais que especial, que é o neurocientista, o professor André, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele veio conversar com a gente justamente sobre o cérebro. Como é que a gente faz para ter um cérebro cada vez mais ciscador, né? Soltar raio laser pelos olhos, e enfim... Na verdade, como é que a gente faz para ter um cérebro que nos ajude e não que nos atrapalhe? Eu não sei se é o cérebro que nos atrapalha ou é a gente que atrapalha o cérebro. O que você acha, André? Ô, Jubilu, obrigado aí pelo convite. Eu acho que a gente atrapalha o cérebro. Apesar de que o cérebro faz a gente atrapalhar ele, então um pouco confuso isso aí. Um paradoxo, né? Né? Porque o nosso comportamento, quem está coordenando é o cérebro. E a gente age e às vezes a gente atrapalha ele mesmo, né? Então, deixa eu te contar uma história. Eu tinha muito problema, já vou contar uma história aqui, eu sou meu contador de história, mas eu tinha muito problema para dormir. E, obviamente, isso influenciava todo o meu sono, todo o meu dia, né? Então, durante o dia eu ficava mal-humorado, não rendia, não conseguia estudar. Às vezes, cara, escrever um parágrafo de roteiro, não conseguia. E por anos foi assim, insônia. Eu tinha dois tipos de insônia. Eu tive primeiro a insônia, que é aquela que você não consegue dormir mesmo e passa a noite em claro. Aí eu resolvi essa e depois eu tinha aquela insônia que eu acordava às 3 da manhã. Até depois me falaram que as pessoas que acordam às 3 da manhã é Deus que está chamando e não sei o quê. Uma coisa meio esotérica. Eu já estava tão desesperado que eu já estava no... Já, ao esoterismo, assim. Falo, não, é Deus me chamando aqui 3 da manhã para conversar comigo. E aí o que aconteceu? E obviamente durante esses anos testando de tudo. Remédio, todos os remédios. Tive remédio que eu comecei a tomar para insônia e depois me deu depressão. E aí tive que tomar um remédio para depressão e foi atrapalhando toda a minha bioquímica, o meu organismo, né? E aí eu tomei uma decisão, por conta da Covid, que eu tive Covid, eu tomava muito café. Mas eu não achava que a cafeína tinha esse poder tão grande no meu cérebro. Eu não achava que ela era uma molécula fraca e não tão forte. Como o gosto do café ficou ruim, eu cheguei um dia e parei. Parei de tomar café. E aí eu dormi aquele dia. Dormi a noite inteira aí, mesmo com Covid. Aí, tipo, nossa, dormi gostoso, acordei assim. Não tomei café no outro dia. Pô, dormi gostoso de novo. Aquele soninho profundo, que você acorda descansado. Porque eu acordava... eu acordava muito cansado, cara. Porque eu acho que eu não aprofundava o sono, não sei. E agora, 2 meses pra cá que eu tirei a cafeína da minha vida, eu durmo todas as noites e resolvi o problema da insônia. Realmente a cafeína tem esse poder eu acho que eu era também Porque tem gente que toma café e dorme, né? Por que existem essas diferenças, Andrei? Ô, Jubilu, primeiro vamos deixar claro o seguinte, ponto 1, o sono impacta praticamente todas as funções do cérebro. Então, você tem razão em se preocupar com isso, porque se você dormir mal, sintomas do seguinte vão ser esses mesmos. Você vai ficar irritado, vai ter dificuldade de ter foco, vai ter dificuldade de ter motivação. Você fica um caco, resumindo, né? Agora, uma coisa que as pessoas acho que não se dão conta é que qualquer problema que você teve durante a noite para dormir, na verdade é problema do que você fez durante o dia. Insônia não é um problema da noite, é um problema do dia. Você fez alguma coisa ou várias coisas inadequadas, erradas, ao longo do dia ou dos vários dias que vão lá e atrapalham você de passar pelo processo do sono de noite. Uma delas, clássica, é essa aí da cafeína, né? Porque a gente vive nessa cultura do café já, desde que a gente começou uma sociedade industrializada, o café é legal, é bom, é gostoso, eu particularmente adoro café, mas a cafeína tem potencialmente esse lado negativo, né? Ela é uma molécula, na cafeína você tem uma molécula que ela impede uma outra molécula de gerar sono. Então, uma moléculazinha chamada adenosina, que ela se acumula ao longo do dia enquanto a gente está acordado, como se fosse o lixo que as células estão produzindo. É um deles. E ela, um dos efeitos que ela tem no corpo é sinalizar um limite. Falei, tem lixo demais. E uma das coisas que ela faz é gerar sono. A cafeína vai lá e bloqueia ela. Fala, adenosina, fica quietinho aí, não vai gerar sono não. O resultado pode acumular o lixo aí, que esse lixo não vai atrapalhar ninguém não. E aí você aumenta o alerta, né? E tem vários, isso pode já ser seu favor. Você aumenta o alerta, isso é bom para ter foco, isso é bom para combater uma sonolência que você está tendo ali, etc e tal. Mas,
dependendo do horário que você toma, da quantidade que você toma, que devia ser seu caso, você pode atrapalhar um dos processos mais importantes na vida de qualquer pessoa, que é o sono. Não interessa, Jubilu, o que você vai fazer no dia seguinte. Você vai gravar vídeo, você vai estudar, você vai ter que dar aula, você vai ter que cozinhar, vai ter que lidar com namorado, namorada. Se você dormiu mal, você não vai conseguir fazer nada disso direito. Você não vai conseguir lembrar o que você estudou, você vai ficar irritado, você vai ficar impulsivo, você sente vontade de comer mais porcaria. E assim, são inúmeros dados científicos mostrando isso. E às vezes é um ajustezinho na rotina. Pô, por que eu não estou dormindo bem? Pô, às vezes é o café que você está tomando 6 da tarde, 7 da noite. Ou às vezes é a forma como você se expõe à luz. Então, às vezes é um ajuste relativamente simples, gratuito, e você resolve um dos maiores problemas que uma pessoa pode enfrentar, que é não conseguir dormir, né? Tu sabe que cara, a insônia, ela faz você sofrer, né? Você sofre. Você vira um caco, né? Eu passei anos assim. E, na verdade, eu virei um especialista em sono, em hacks de sono. Então, antes de dormir, até hoje eu boto lavanda no travesseiro, eu espirro um spray, eu durmo com um tapa-ouvido, enfim, eu tenho toda uma série de rituais que eu faço para poder dormir. É um trauma que eu tenho de medo de não conseguir dormir. E eu vi que você falou aqui no início agora da conversa que tem coisas que a gente faz ao longo do dia que nos atrapalham para dormir. E, obviamente, que isso faz com que o teu cérebro não funcione direito. O que seriam essas, vamos voltar assim, coisas legais de fazer ao longo do... O santo grau para você dormir à noite. Porque no caso da cafeína, eu parava meio-dia. Eu acho que eu metabolizo de forma lenta a cafeína. Eu acho que no meu caso é isso. Porque se eu tomar uma xicarazinha assim depois do almoço... Mesmo que eu só tome ela, eu vou ter problema para dormir à noite. Então, eu acho que eu sou esse caso, que não é o caso, eu acho que da maioria das pessoas. Mas o que mais que uma pessoa tem que fazer ao longo do dia para que ela possa dormir bem e ter um cérebro saudável? Tá, deixa eu só comentar essa última parte primeiro, Jubilu, porque de fato a cafeína demora para ser metabolizada. O nosso corpo leva mais ou menos de 5 a 7 horas para eliminar metade dela. Mais ou menos. Só que isso varia de pessoa para pessoa. Então, você tomou um café umas 3 da tarde, vamos dizer que você tomou 100 miligramas, uma caneca grande, concentrada. Quando der 10 da noite, que é um horário que eu estou dormindo, por exemplo, você ainda vai ter 50 miligramas no seu corpo. É bastante cafeína. Você tem uma quantidade grande, então, de fato, demora para metabolizar. Isso varia de pessoa para pessoa. Você talvez metabolize ela devagar. E, além disso, a cafeína, ela afeta de forma diferente as pessoas. Tem pessoas que são mais sensíveis e pessoas que são menos sensíveis. Então, de certa maneira, cada um tem que avaliar, prestar atenção como você fez. Não, peraí, eu tirei o café e comecei a dormir. Tem que fazer essa associação para você aprender sobre você mesmo. Eu demorei 20 anos para saber disso, olha. Às vezes porque ninguém te chamou a atenção. Você fala, cara, tenta tirar o café e, como eu falei, às vezes é um ajuste simples. E tem uma outra coisa, Jubilu, que agora eu vou te falar de coração. Eu acho que talvez seja o carro-chefe das informações científicas que eu falo no Instagram e no YouTube, que é a forma como você se expõe à luz. A forma como você se expõe à luz tem um impacto enorme na sua vida, inclusive no horário que você vai dormir, na qualidade do seu sono e como bem você vai acordar. Tipo, tomar sol? Não, não é tomar sol diretamente, tipo vitamina D, é diferente disso. É você se expor à luz, à luminosidade. O nosso corpo e o cérebro, ele ao longo da evolução, ele se desenhou, vamos dizer assim, né? Ele se adaptou para a gente ser mais ativo durante o dia. Nós estamos preparados para sermos ativos enquanto tem luz. Nós somos diurnos. Nós somos diurnos. Não existe noturno. Não existe. O termo as pessoas falam isso no sentido de eu gosto de ficar ativo de noite, mas não existe ser humano noturno. Nós somos animais diurnos, né? E uma coisa que as pessoas fazem muito errado e tem um impacto enorme é como ela se expõe à luz. Como que tem que ser, Jubilu? Você tem que se expor a muito à luz, luminosidade. De dia, especialmente de manhã. Por quê? Que é para você avisar o seu cérebro, especialmente o nosso reloginho biológico. A gente tem um reloginho no cérebro que está marcando a passagem do tempo. E ele afeta praticamente todas as funções do cérebro do corpo. O seu alerta, o seu foco, sua motivação, sua disposição, sua energia, eles são afetados por esse reloginho. Ele está marcando a passagem do tempo. Dependendo do horário do dia, ele te deixa mais alerta, mais ativo, mais motivado. Você vai conseguir estudar mais, vai conseguir trabalhar mais. Só que ele tem que saber que hora do dia começou. E o principal estímulo para ele saber que o dia começou é luz.
Então, quando tem luz, bate luz, daí ele fala, opa, o dia começou, e começa a marcar a passagem do tempo, começa a aumentar seu alerta. Inclusive, tem trabalhos científicos mostrando que só de você se expor à luz, bastante luminosidade, especialmente a natural, você já aumenta o grau de alerta da pessoa. Você acelera o processo de acordar, as mudanças fisiológicas do processo de acordar. Então, a gente quer muita luz, de manhã especialmente, logo depois de acordar. Mas é tipo assim, ó, eu faço isso, mas eu acordo... Eu vou ali no quintal. Legal. E fico ali uns 5 minutos. Depois eu vou pra vida. É isso? Ou Não, ficar a manhã toda ali? É mais. É mais? É mais. Infelizmente, porque... Quanto? Jubilo, pense quando nós éramos, você sabe disso muito bem, quando nós éramos, nossa espécie era caçadores-coletores. Imagina você num acampamento. Não tem como você não se expor a muita luminosidade. Nosso estilo de vida atual que avacalhou isso. Agora é normal você ficar num lugar fechado. E aí você fala, Andrei, mas tem muita luz aqui no estúdio. Essa luz ela é muito fraca em comparação com a luz natural. Talvez essa não, porque essa é para estúdio. Mas a luz que a gente tem dentro de casa, tem um aplicativo que eu uso no meu celular, inclusive, primeira foto que eu coloco no Stories todo dia, quem me segue aí já sabe, é eu na varanda, tomando luz, e eu ponho lá a quantidade de luz que está chegando em mim. A luz natural, a luminosidade... O aplicativo mostra isso? Sim, tem aplicativo no celular, que inclusive nome? Eu uso o Light Meter. E aí você consegue, a gente pode colocar, você consegue medir em lux, né, que é a unidade que você usa para medir luz, ver a quantidade de luz que está põe no celular na sua cara assim, aperta o botãozinho e você vê quanto está chegando. Tá, mas tu fica... Tipo, tem que não, trabalhar, é só para você, não. O cara tem que estudar, vai ficar assim. a manhã toda lá, aqui, ó. Não, olha Quanto só. tempo você fica? Não, então, qual que é a recomendação, qual que é o mínimo de luz que o seu cérebro precisa para ele funcionar direito? A gente não sabe exatamente do ponto de vista científico, mas os maiores especialistas do mundo, posso deixar o nome deles aqui depois, eles sugerem pelo menos que você receber 1000 lux, a quantidade de luz, por pelo menos 15 minutos. Pelo menos 1 hora, desculpa. Tem um outro pesquisador que fala que é pelo menos 15 minutos lá de fora. Como é que a gente resolve isso? Uma caminhada matinal. Perfeito, com certeza. Né? Ou café da manhã na varanda. Chique demais. Café da manhã na varanda, uma caminhada é uma excelente ideia. E isso muda a vida das pessoas, Jubilô. Não estou brincando. Você começa a colocar... Inclusive, isso faz parte do tratamento de vários transtornos mentais. Depressão, TDAH, transtorno bipolar, pessoal que sofre de enxaqueca. Tem vários quadros, vários sintomas mentais, de transtornos mentais, que são causados porque o reloginho está confuso. Tem um dia que você não se expõe à luz, ele não sabe que dia começou, e aí na hora que o sol se põe, o que acontece? Você fica na luz artificial, seu cérebro continua achando que é dia, então assim, fica uma bagunça, o relógio não sabe que horas o dia começou, que horas o dia acabou, e aí vários parâmetros do corpo e do cérebro ficam bagunçados, é como se fosse uma sinfonia, e os músculos entram na hora errada. Ô André, eu tô pensando, aí a pessoa, ao invés de fazer a caminhada todo dia de manhã, ela toma remédio, né? Continua não fazendo essa exposição. Sim. E é uma pena, Jubilu, porque é uma coisa fácil de fazer, tem um impacto gigantesco, e isso é demonstrado cientificamente, assim, por dezenas de trabalhos, não é uma coisa que eu falo da minha experiência, funcionou para mim, é uma coisa assim, com uma validade, ciência robusta por trás. Então, o que as pessoas precisam fazer? Se expor a mais luz natural, especialmente logo ao acordar, para avisar, ei, cérebro, tá dia, e evitar ao máximo luz de noite. Especialmente luz branca e luz azul. Por que luz branca e luz azul? Nos olhos, a gente tem células especializadas em detectar a presença de luz. Elas estão ali só para isso, para ver se tem luz ou não. São diferentes daquelas que a gente usa para ver, para enxergar. E aí, na hora que tem luz, elas sinalizam lá para o cérebro. Ei, tem luz. Na hora que não tem mais luz, elas falam, ei, não tem mais. E elas são especialmente sensíveis ao azul e o branco, o comprimento de onda azul que tem na luz branca também, né? Então, de manhã a gente quer muita luz, especialmente a natural, que tem bastante azul e branco. Sim. E depois que o sol se põe, a gente não vai ficar no escuro, né? Sim. Mas você pode... Acender umas velas. Exato. É verdade. Vela é o melhor. Vela não, mas talvez tem umas luminárias especiais que emitem uma intensidade baixinha. Mais laranjinha. Sim. Então a ideia é de noite você criar um ambiente tipo romântico. Lá em casa é assim, fica romance à noite. Tudo luz baixinho, indireta, isso. porque eu sou esse noiado de dormir, né? Cheio Cheio do relógio que mede se eu dormir bem ou não, tem tudo isso aí. Eu queria te fazer uma pergunta, ainda nessa conversa. Influencia o horário que você acorda? No desempenho do teu cérebro? Porque tem essa galera do 5 AM Club. Assim. Você acorda às 5 da manhã, toma um banho gelado, depois você medita.
Essas coisas influenciam. Eu posso acordar... Eu acordo, por exemplo, acordo meio tarde, assim, horário meio vagabundo. Eu acordo 8h30, assim. Mas eu percebo que se eu acordo, por exemplo, 7h40, eu fico melhor do que depois disso. Eu não sei porquê. Já me falaram que tem alguma coisa a ver com cortisol, que também te deixa mais desperto. Horário e tempo de sono tem a ver com o funcionamento do cérebro? Cada um dorme de um jeito, as horas, quanto tempo eu preciso dormir? E eu penso assim, não sei se está certo isso, mais vale 6 horas de qualidade, que você aprofunda o sono, do que 9 se revirando na cama. A ciência já chegou a um tempo... Com certeza, e já chegou faz tempo. É às 8 horas, e eu lamento as pessoas não saberem disso ainda. Depende da idade, tá? Para adultos precisam dormir pelo menos 7 horas. Acho que essa é a frase que eu mais falo nos podcasts. E adolescente? Adolescente é de 8 a 10. Adolescente é de 8 a 10. E aí são 3 parâmetros importantes. Duração, adolescente de 8 a 10. Horário, qualidade, que você comentou. O que seria qualidade, pessoal? É você passar por todos os estágios do sono. O sono tem 4 estágios. Você vai caindo até o sono profundo, que você está apagadão. Super importante para restaurar o sono profundo. Acontece, inclusive, uma lavagem no cérebro, mecânica, igual uma máquina de lavar. O fluxo de sangue do líquido que banha o cérebro aumenta, lava a tal da adenosina e outros lixos que foram produzidos. Um faxinão. Um faxinão. Então, é importante você ir até o sono profundo, mas os outros estágios são igualmente relevantes. Tem estágios fundamentais para a formação de memória, consolidação de memória, restaurar a sua capacidade de concentração, sua capacidade de autocontrole, que você vai precisar no dia seguinte para ter foco, para sentar, para ter disciplina, para conversar direito com as pessoas. Então, qualidade é você conseguir passar por todos os estágios. Aí você fala assim, mas o que eu escolho? Duração ou qualidade? Depende. Os dois. Você precisa dos dois, assim, depende do quanto você tem, né? É difícil fazer essa comparação. E só mais um parâmetro, regularidade. Você comentou do horário, né? Esse negócio de todo mundo ter que acordar às 5 da manhã é balela. Inclusive, tem um grupo de pessoas que está geneticamente programado para não acordar tão cedo. Tá? Então, a gente pode dividir a população. É possível. Tá? É possível. Não tem como... Fala que aí... Tem um monte de gente que trabalha comigo possível que talvez você seja um pouco vagabundo, né? Brincadeira. Não, mas acordou agora? Pô, que vadio, meu. Os caras já querem... Mas não é um horário muito ruim, sabe? O importante é o horário... Primeiro, ser regular. O horário que você sente sono e acorda é sempre o mesmo. Isso é um excelente sinal. André, eu sinto muito sono na mesma hora e acordo na mesma hora sem despertador. Isso é um excelente sinal. Sinal de que o seu reloginho está funcionando direito. Por isso que você está sentindo sono na mesma hora e acordando na mesma hora. Mas tem gente que faz assim, né? Dorme pouco durante a semana, então, nessa pegada que você está falando, e aí a pessoa dorme até meio-dia, sábado, domingo. Super comum. Isso é terrível. É ruim. Assim, você vai ter que dormir mais no final de semana para compensar a falta de sono no dia de semana. Falta de sono acumula. Acumula mesmo. Cada noite que você dormir um pouquinho menos, você vai dever mais. Então, você dormir um pouquinho menos na segunda, na terça, na sexta, você vai ter um caco. Você somou a dívida. E aí, final de semana, as pessoas pagam a dívida, menos mal, mas essa irregularidade é ruim para o desempenho mental, para a saúde mental, para tudo, né? E aí, esse horário que você acorda, ele não me parece ruim. O importante o ruim é quando a pessoa acorda tarde demais. Lá depois, digamos que o sol nasce 6 da manhã, se a pessoa estiver acordando depois de 9, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu sei que um dos motivos de você acordar é o seu reloginho mandando você acordar. E ele deveria estar regulado de acordo com o nascer e o pôr do sol. O Kenny acorda meio-dia. Mesmo? Que hora você acorda, Kenny? 6h30. 6h30. 6h30 é bom. Não, depende. Se ele falar que foi dormir 2 da manhã... Não tem um horário assim, tipo, esse é o horário maravilhoso que você deveria acordar? Sim. Para um adolescente, 8 horas depois do horário que você foi dormir. É o horário maravilhoso. Não, mas é verdade. Depende do horário que você está indo dormir. Vou aproveitar que eu estou agora com um neurocientista aqui, o cara do mais alto calibre. Deixa eu dar uma filosofada contigo, porque eu fui professor de presencial por 10 anos. Já sei o que você vai falar. E eu dei aula em colégio. E eu, sério, tinha um colégio que eu dava aula, que a aula começava 7h15 da manhã. E eu achava um absurdo. Eu falava, cara, ninguém aprende, principalmente o adolescente, porque essa informação já tinha que o adolescente precisava de 9, 10 horas para dormir. E eles demoram mais para pegar no sono também. Sim.
E eu falava para eles que um dia na Jub School as aulas começariam às 9 da manhã. Legal. Tipo, nós temos gerações e gerações de pessoas que estão condenadas por esse sistema educacional que obriga, por uma questão do tempo industrial, que as pessoas tinham que entrar no trabalho, que os adolescentes comecem a estudar às 7, 7 e meia. É um crime contra eles? Olha só, isso vai contra o que a fisiologia, a neurofisiologia, a neurociência do aprendizado diz, vai contra, sabe? E assim, felizmente eu já vejo um movimento a nível mundial de mudar isso, mudar os horários. O que acontece? Quando a gente está na pré-adolescência, é natural que o nosso reloginho, ele naturalmente passe a ficar um pouquinho mais atrasado. Ele tende a fazer a pessoa querer dormir mais tarde, acordar mais tarde. Isso é um processo natural, Júbilo. Natural. É um processo natural. O pré-adolescente e o adolescente, eles naturalmente tendem a dormir mais tarde, acordar mais tarde de um modo geral. Isso é uma mudança natural que acontece. Então, assim, o pai não pode chamar o filho de vadio. Não. Né? Porque é da biologia. Então, se o seu pai xinga você que acorda tarde e adolescente... Mostra isso aqui. Mostra esse vídeo. Mostra esse vídeo. Eu tinha que mostrar pro meu pai. Meu pai me chamou de vagabundo a minha adolescência inteira, cara. Porque eu acordava 11 horas, meio-dia. Mas é da biologia mesmo. Né? Não, olha, 11 horas e meio-dia já é demais. Já era vagabundo mesmo. Já era demais. Quando eu digo mais tarde, seria o seu horário agora. Você tá indo dormir meia-noite, acorda 8. Vai dormir meia-noite e pouco, acorda 8 e pouco. Esse é o limite, assim, do mais tarde. Porque, de qualquer forma, o horário que a gente acorda e dorme deveria estar, de alguma forma, ancorado ao horário que o sol nasce e o sol se põe. Deveria ser assim. Então, você está acordando muito mais tarde, muitas horas depois do sol nascer, possivelmente é porque seu reloginho biológico não está sabendo marcar a hora direito, sabe? Tu sabe que um dia eu vou escrever um livro que vai ser o título... Não vai escrever, André. Eu vou te dar o título já aqui. Deixa eu anotar aqui. É isso, daqui um ano... Não, agora eu vou botar aqui no vídeo e já era. Que é o que podemos aprender com os animais. E tem muito a ver com isso que você está falando, cara. Ele está um bom tempo falando de uma coisa óbvia e que ninguém presta atenção, né? Tipo, cara, se expõe à luz. O meu cachorro, a Mona Lisa, todo dia de manhã, a primeira coisa que ela faz o xixizinho dela, ela vai pro quintal e fica tomando sol. Olha só que massa. Os cachorros fazem isso, né? Os animais fazem isso. Eles vão lá naturalmente. Né? E a gente não natural não tomar sol. E a gente criou um sistema em que a gente fica dentro de caixas, né? E gera sintomas de depressão, gera sintomas de déficit de atenção, gera sintomas de impulsividade. Então, às vezes, as pessoas estão lidando com uma série de problemas, não sabe por quê. Cara, não sei o que está acontecendo, não consigo focar, não consigo, estou me sentindo meio para baixo, não consigo, estou desmotivado. E, às vezes, é isso, assim. Às vezes, a pessoa não se deu conta de que ela está vivendo de uma forma... Quanto mais a gente se distancia da nossa natureza, mais você se aproxima do que a gente chama de doença, né? Você vai ter algum problema, você vai pagar algum preço por isso. Cada vez a gente mais faz isso, né? Sem perceber. Está se afastando cada vez mais da natureza, num cérebro que evoluiu na natureza. Exato. E aí você paga um preço por isso. Eu acho que a sociedade está pagando esse preço. Sim. Né? Se a gente for olhar bem, a sociedade está assim hoje. Sim. Todo mundo deprimido, ansioso, a saúde emocional das pessoas está muito ruim. Sim. E eu acho muito que tem essa ligação com essa quebra que o ser humano fez com o natural. Sim. Né? Nós e a natureza. Sim, exatamente. Sem olhar que, cara, nós fazemos parte dessa natureza. Né? E você sabe quem se prejudica mais na sociedade atualmente, Bilu? Quem? São o grupo de... Isso mostrado por dados epidemiológicos, tá? Justamente as pessoas que a gente chama de vespertinos. Vespertinos são aqueles que o pessoal chama de noturno, que a gente comentou. O correto são os vespertinos, são aqueles que geneticamente estão programados para tender a dormir e acordar mais tarde. Por que eles são mais prejudicados? Porque a gente vive numa sociedade que todo mundo fala que tem que acordar cedo. Você tem que estar no trabalho 7 horas, você tem que estar na escola 7 horas. Isso. Quem se prejudica mais, quem se predispõe mais a desenvolver sintomas de ansiedade e depressão, justamente esse grupo, são os que se lascam mais, porque eles estão indo um pouco mais contra a natureza deles. Não é todo mundo que precisa acordar 5, 6 horas. Isso às vezes está indo contra a sua natureza. E cria-se um movimento, né? Esse 5 AM, teve uma época que, cara, se tu não acordar às 5 da manhã, tu ia ser um fracassado pro resto da tua vida, né? E as pessoas acabam se culpando, né? Porque eu tentei acordar um dia às 5 da manhã, é terrível. Nossa, fiquei me arrastando o dia todo. Da 4 da tarde você tá morto de sono. Sim, é horrível.
Então tem tudo a ver isso que Tudo a gente a ver. está falando. Mas assim, Andrei, mudando agora de assunto, obviamente continuando no funcionamento cerebral, mas eu queria falar um pouquinho de alimentação, porque, cara, eu te trouxe aqui para conversar com a galera, mas eu sou o mais interessado em falar contigo aqui, porque eu gosto muito desse aumento de performance. Sim. De me tornar cada vez mais produtivo, porque assim eu consigo fazer mais coisas, ajudar mais pessoas, produzir mais materiais, enfim, fazer muita coisa legal. Porque quando você está com insônia, quando você está cansado, você produz muito pouco para o mundo, você entrega pouco para o mundo. Então eu fico buscando, que nem um louco, cara, como é que eu posso melhorar o meu rendimento? O sono é um deles, que eu consegui resolver tirando o café, né, a cafeína, e óbvio, tem a lavanda, passa uma lavandinha, tem um ritual lá. Eu, por incrível que pareça, assisto um pouquinho de televisão antes de dormir, mas a minha TV fica longe e tudo escuro, a casa toda escura, só ali a TV. Funciona aqueles óculos que bloqueiam a luz? Funcionam, mas lembrando que a gente não quer bloquear essa luz de dia. O Sim, azul, só- o azul a gente Ah. quer bloquear porque as pessoas falam... Usam o dia inteiro, bloquear o azul como se fosse uma marcha. Não, a gente quer o branco e o azul de dia para o cérebro, especialmente de manhã. O problema é de noite, porque na cidade moderna tem luz para tudo quanto é lado, né? Isso tem a ver com a melatonina, né? Sim, com certeza. A melatonina é um hormônio que começa a ser produzido na ausência de luz. É um dos parâmetros que fica desregulado por causa dessa bagunça com as luzes aí. Não tem luz de dia e muita luz de noite, aí bagunça. Uma das coisas que as pessoas fazem é atrasar a produção da melatonina, que é um dos sinais que vai interferir aí na sinfonia do sono. Não é o único, tá? Então, já pegando esse gancho que você Tá. me deu aqui, para mudar um pouco de assunto, porque eu quero falar disso agora de suplementação e alimentação. Tá. Tem gente que toma Aham. melatonina. Aham. Eu tô louco para falar melanina. Aham. Sempre que eu falo melatonina, eu tenho que falar não melatonina. Aham. Vale a pena tomar? Porque se a gente produz, mas também a gente não produz se ficar... Por que a pessoa faz? Ela fica exposta à luz de tudo, do celular, Uhum. e depois ela toma a melatonina Sim. para induzir isso artificialmente. Faz Sim. mal? O que tu Olha, acha? a melatonina, ela não gera sono, tá? Ela é um sinal importante, a gente chama de hormônio do escuro. É como se fosse um sinal pro corpo e pro cérebro, ó, tá à noite, tá, gente? Então, o que tem que acontecer de noite começa a acontecer aí. É como se fosse um sinal coordenador, assim. Tem trabalhos mostrando, Jubilu, e eu sou obrigado a falar isso, que tomar somente a melatonina, o efeito, se for avaliar só o efeito dela, ela vai contribuir muito pouco em melhorar o sono. A duração muda alguns poucos minutos, 5 minutos, a qualidade do sono muda 2, 3%. Então, ela é interessante quando a pessoa quer mudar o horário. Inclusive, eu acabei de lançar um episódio do podcast só sobre isso. Pessoas que querem ajustar o horário, acordar mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais tarde. Então, na mudança de horário, ela é interessante porque ela é, do mesmo jeito que de dia a gente quer a luz para saber que o dia começou, a melatonina é interessante de noite para saber que a noite começou. Então, é como se fosse um bom marcador para o cérebro. Então, se você está mudando o seu horário, ele serve como ajuda. O seu cérebro sabe, então tá noite, beleza. Mas não é nada milagroso. Não tem É nada... que tem gente que toma e fala, nossa, eu durmo bem pra caramba. É um placebo? Pode ser placebo. Aham. Em mim dá dor de cabeça. No dia seguinte eu acordo com muita dor de cabeça. É mesmo? É, não sei porquê, eu acordo com dor de cabeça. E tem um detalhe, né, Jubilu? A quantidade de melatonina, não sei qual que é o fabricante que você toma, onde você compra, mas se você olhar ali no rótulo, vai ter pelo menos 1 miligrama. Sim. De 1 até, às vezes, 20 miligramas. Isso. Isso é uma dose gigantesca para o corpo. O corpo produz picogramas, produz uma quantidade muito menor. É por isso que eu fico com dor de cabeça. Assim, a gente ainda não tem, Mas eu tô te falando- isso não tem caracterizado na literatura os efeitos colaterais. Não, deixa que eu falo, é que tu não pode se comprometer. É a quantidade, porque mais 1 miligrama, mesmo que eu tome já me dá dor de cabeça. Olha. Mas teve um médico uma vez que me deu, acho que 4 ou 5 miligramas. Nossa, no dia seguinte eu tava imprestável. É mesmo. Eu não sabia Pois que era é. uma quantidade tão baixa. Assim. A quantidade que eles comercializam ela é alta. Não que não tenha utilidade, tá, gente? E, de novo, é sempre bom lembrar que as pessoas precisam procurar. Saúde das pessoas, a responsabilidade é delas. Tem que procurar uma ajuda médica, uma prescrição, né? Mas esse é um fato. A quantidade que é comercializada é muito maior do que o que o corpo produz. O ideal, gente, o ideal mesmo é você conseguir
fazer tudo que você tem que fazer sem precisar de nada. É possível você ter uma super concentração, se sentir bem, motivado, sem ter que tomar nada. Aí, infelizmente, a gente foi arrastando uma série de problemas aí, começa a dormir mal, se expõe à luz do jeito errado, daí você começa a precisar ou tentar usar esses artifícios. Tá, vamos falar dos artifícios então. Tá. Melatonina você já jogou no lixo? Não, calma aí, não, tem jogou mais ou menos, falou assim, ó, toma, mas não espere milagre, não vai mudar sua vida tanto assim, beleza. Melatonina deixamos de lado. Se tivesse que fazer um conjunto de suplementos e alimentos que fazem bem para o cérebro, existe isso? Tipo, olha, castanha do Pará, tem que ter selênio, ômega 3, gorduras boas por conta da bainha de mielina, enfim, tem coisas boas para o cérebro? Olha, eu não posso te afirmar um suplemento, mesma discussão para a melatonina, né? Você pode ter alguns benefícios do ômega 3, de alimentos ricos em fibras por um motivo ou por outro, mas nenhum deles vai ter um impacto gigantesco no seu cérebro. Porque assim, qualquer alimento que você consome, a gente tem que pensar que até ele surtir algum efeito no sistema nervoso, são várias camadas, né? É igual você entregar tijolo numa construção e esperar que a construção suba mais rápido, ou o prédio suba mais robusto. Pô, tem uma série de etapas ali, do você entregar o tijolinho até montar. Então, de modo geral, a alimentação vai ser, e suplementação é assim. O que vai ajudar o nosso cérebro e o nosso corpo? É aquilo lá que meio que todo mundo já sabe. Feijão com arroz, salada. Alimentos com baixo que não sejam índice glicêmico, que não sejam ultraprocessados, ricos em fibra. Isso é muito importante, inclusive, para você ter uma boa microbiota. Então, as bactérias que vivem no intestino e no estômago produzem uma série de substâncias que afetam o corpo e o cérebro. Então, é importante a gente ter uma população de bactérias boas no intestino. Porque a alimentação impacta nisso também. Tem as do mal. Tem, exato. E que mudam o teu comportamento. Mudam o comportamento. É correto eu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Ou é uma coisa meio mais popularizada? Assim... Porque saiu muito em livros, né? Mas ficou meio mainstream, assim. Em certos aspectos de fato. Em quais aspectos? Quantidade de neurônios, ele tem bastante? Tem bastante, mas não se compara ao sistema nervoso, ao nosso primeiro cérebro. Sim. E ele tem, em certos aspectos, parecidos com o primeiro cérebro. Ele tem lá células que são sensoriais, que detectam estímulo, tem células que processam, tem células que fazem alguma coisa a respeito. É um sistema, um conjunto de neurônios que meio que funciona sozinho, como se fosse um cérebro mesmo. Mas então primitivo. Primitivo, mas ele obviamente não tem a mesma capacidade de computação que o nosso primeiro cérebro. Apesar de que a função gastrointestinal é super complexa. Né? Tem uma série de sinais químicos que estão chegando ali, os céus estão detectando aquilo, elas fazem liberar suco gástrico, fazem liberar bile na hora certa e tem que movimentar o intestino do jeito certo, então um negocinho complicado. Agora fazer agora vamos falar um pouquinho de drugs, porque tem muito estudante que vai para essa linha que hoje se chama assim de nootrópicos. Nootrópicos, eu tenho que gravar um episódio sobre isso, beleza. Já fica a ideia para você gravar, mas você já dá uma palhinha aqui de nootrópicos para a galera. E até de, por exemplo, medicamento que é para, esqueci o nome da doença agora, mas o modafinil, que é para quem tem narcolepsia. Tem o piracetam, que muita gente também toma, enfim. Alguns que precisam de prescrição, Ritalina, Venvance. Ritalina, esse qual que é o Venvance? Venvance é o mecanismo igual amigo da Ritalina, né? Só o que muda é o tempo, a duração do efeito, o curso temporal do efeito da droga. Né? Eu já tomei, vou te falar quais que eu já tomei. Vou falar mas sempre com acompanhamento médico, porque eu tinha um médico que me permitia tomar essas coisas e ele ficava de olho para ver se eu não ia morrer, entendeu? Assim, eu pedia, porque tinha uma época que eu queria essa busca de produção. Eu falei, por que eu não posso tomar isso? Que no Vale do Silício tem até as microdoses que estão tomando agora, um monte de coisa. E aí eu leio muito aquilo e falo, depois eu acordei para a vida e falei, cara, melhor comer bem, se alimentar, dormir muito bem, porque isso não ajuda. Mas esse piracetam não aconteceu nada em mim. E o modafinil foi terrível, porque aumentou muito meus batimentos cardíacos, então chegou
a 130, 140 batimentos, aí eu não conseguia me concentrar porque eu ficava, cara, eu vou infartar aqui, né? Muita ansiedade, então também é uma porcaria. O amigo da Ritalina, esse... Venvance. É Vivance? Venvance. Venvance. Eu já tomei ele. Ele até me deu uma produtividade por algumas horas, que eu não conseguiria naturalmente, mas no dia seguinte eu estava destruído. Eu não prestava para nada. Então era melhor ter trabalhado 2 horas num dia e 2 no outro, do que 4 naquele dia, que não foi um dia, eu fiquei uns 2, 3 dias. Cara, vale a pena usar essas coisas? Penso, é que assim, eu também sou aquele cara que a cafeína faz mal. Então todos eles me fizeram muito mal. Então para mim não funciona. O que a ciência diz sobre isso? Os estudos, é para isso mesmo? O modafinil é para narcolepsia? Porque existe também uma indústria, né, dizendo que isso aqui vai fazer com que você solte raio lasers pelo cérebro. Dá para soltar raio laser tomando isso? Ou é melhor tomar um solzinho e dormir? Mas pode até soltar dia seguinte, como você falou, você vai ficar bem mal. Eu particularmente... vou falar do ponto de vista científico, né? Esses fármacos, eles são... Você tem que tomar muito cuidado para tomar eles sem prescrição. Eles são projetados para quem? Para as pessoas que têm alguma disfunção em algum sistema do cérebro. Tem 2 coisas que uma pessoa precisa para ter uma grande produtividade. Foco e concentração, etc e tal. Sono de qualidade, não adianta, você precisa disso. Segundo, um sinal químico fundamental, que é a tal dopamina, que é o sinal químico envolvido com motivação. Quando você está motivado, libera dopamina, e ela é fundamental para você ter controle mental. Quero colocar o foco aqui, quero colocar aqui, quero me controlar para não comer aquela porcaria. Isso tudo depende muito de mudanças químicas, especialmente desse sinal químico dopamina. Por que eu estou falando dela? Esses fármacos... Como é que eu aumento dopamina? Calma, eu já vou falar lá. Conta aí. Esses fármacos, eles agem aumentando a dopamina. A forma como eles aumentam a capacidade cognitiva da pessoa de prestar atenção é justamente aumentando a atividade desse sinal químico. Você fala assim, que maravilha, eu vou tomar. Calma. Primeiro, que dependendo da situação, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Existe um aumento ideal de dopamina. Dependendo da sua situação, do quanto você já está dopaminado, isso varia de pessoa para pessoa, você vai aumentar demais. E aí é como se você estivesse acelerando demais um carro, você não consegue fazer a curva direito, você vai derrapar, você vai capotar e tudo mais. E tem vários trabalhos mostrando isso. Então, assim, ponto. Talvez você vai mais atrapalhar do que ajudar. Segundo, isso pode viciar. Drogas que viciam, cocaína, heroína, anfetamina, elas viciam porque elas aumentam a dopamina artificialmente. A dopamina é um sinal químico que fala assim para o cérebro, ei, alguma coisa muito boa aconteceu, faça de novo. Se você consome alguma coisa que aumenta a dopamina, você vai querer fazer que você faça aquilo de novo e de novo. E isso gera o que a gente chama de vício, quando a pessoa fica viciada. O mecanismo de ação da Ritalina e do Venvance é igual da anfetamina. Sabe a anfetamina? Sim. Anfetamina. Que é proibida? Exato, a anfetamina uma anfetamina, só que ela tá lá, uma formulação, numa cápsula diferente. E aí o curso temporal é diferente. Ela tem uma aplicabilidade muito importante para quem tem déficit de atenção. Quem sofre de TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Isso existe mesmo? Existe. Não é a invenção mas aí não é todo mundo que tem isso, gente. Às vezes a pessoa tem problema de concentração, não é porque ela tem TDAH, é porque ela está dormindo mal. Ou porque ela está desmotivada. Se você está desmotivado para estudar uma coisa, você pode saber que a química do seu cérebro vai estar diferente, por exemplo, você vai ter baixa dopamina, e isso afeta muito a sua capacidade de prestar atenção naquilo. Compara a sua capacidade de ter foco quando você está vendo um filme com quando você está tentando estudar uma matéria chata. Sim, você guarda até o nome dos atores, dos personagens. A principal diferença é o quão motivado você está para prestar atenção nos 2 estímulos. E isso muda a química do cérebro. Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou um aluno, que muitos estão passando por isso, né? Eu vou fazer o vestibular, eu lembro até hoje, eu fiz biologia na UFSC, né? E eu lembro até hoje, eu chorando para estudar para uma prova de bioquímica, em cima do Lehninger. Sim, né? Então o Lehninger abertão, terrível, né? Terrível. Decoreba infinita, Nossa, né? As palavras difíceis, ainda mais quando você tem 20 anos. Eu demorei 20 anos para entender o Lehninger, 20 anos de biologia para poder começar a ler e ele fazer sentido. E eu lembro eu chorando. Então, às vezes, a vida nos impõe coisas que a gente precisa fazer, mas elas não nos motivam. E a gente não produz essa dopamina. Isso. Tem algum segredo?
não é nem pelo foco e concentração que eu quero falar mais sobre isso contigo, mas para aumentar a força de vontade, Olha, o que é a força de vontade no cérebro? Como é que atua isso? Então, assim, o primeiro ingrediente essencial para você ter motivação é você visualizar um benefício, uma recompensa. E aí vamos pensar aqui no sistema educacional, quase que filosofando. Na minha avaliação, Jubilu, esse é um dos maiores desafios de todo o sistema educacional, do básico até a faculdade. Você entra na escola ou na faculdade, você faz um monte de disciplina, mas você não escolheu nenhuma delas. Você foi fazer essa disciplina de bioquímica porque estava na grade, era obrigatório. Você não pensou, poxa, eu quero fazer porque eu preciso, porque eu vou chegar ali, vou fazer isso. Isso faz toda a diferença para o seu desempenho ali como estudante. Ponto número 1, para você ter motivação para estudar, você tem que visualizar aonde você vai chegar com aquilo. Eu vou passar naquela prova, eu vou me tornar médico, vou me tornar biólogo, ou eu vou aprender aquilo, uma coisa que eu quero muito saber porque eu vou aplicar ali ou aqui. Se o seu cérebro não visualizar um benefício, algo que ele vai ganhar como uma tarefa que exige esforço, ele não vai te gerar motivação. O que é motivação? É um impulso fisiológico que o cérebro gera de você exercer esforço. Através da dopamina. É um principal sinal nesse mecanismo. Ele libera, se o seu cérebro visualizar um benefício, você tem liberação de dopamina que sinaliza assim, ei, vale a pena se esforçar aqui. E aí é como se fosse uma gasolina que você está colocando no carro e aí você vai conseguir andar com o carro. Eu falo isso assim, ó, se você não tiver um propósito... Tem que ter. Do porquê você está fazendo aquilo, você não vai conseguir estudar. Muito difícil. Né? Não vai conseguir sentar e ficar horas. Porque é um esforço mental, né? O nosso cérebro está o tempo todo computando, o tempo todo, aonde vale a pena você gastar energia, esforço físico e mental. É custoso para o cérebro, super custoso, os dois. Então ele está vendo aonde que vale a pena. E a maneira que ele tem de saber aonde que vale a pena é pela dopamina. Quando ele visualiza, isso aqui vale a pena porque você vai ficar milionário. Isso aqui vale a pena porque você vai ficar, sei lá, o que a pessoa quer. Isso é muito subjetivo, né? Você vai ser aceito pelos seus amigos, ou vai ficar bonito, ou sei lá, o que quer que seja. Ele vê um benefício, dopamina, ela sinaliza o cérebro, bora. Aí a pessoa se sente motivada. Então, sabe aquela sensação de excitação? Sabe quando você chegou, imagina você chegando, galera aí nova, chegando numa festa. Sabe aquela empolgação, tá aquela música, aquela empolgação, aquilo ali é dopamina. Chuva de dopamina falando, cara, vai acontecer alguma coisa muito legal, você vai conhecer gente nova e aqui vai ser demais. Seu crush vai estar aqui. Então aquela excitação, aquela empolgação que a gente sente em algumas situações como essa, ou quando você está para viajar, putz, você está indo para um lugar que você sempre quis, você vai dizer que aquilo ali é dopamina. E ela gera justamente essa sensação de energia, né? E tu sabe que eu ando, porque o vício em rede social gera dopamina. Sim, na verdade a dopamina que gera o vício, né? Isso, não. Então, a rede social faz com que o cérebro produza mais dopamina por mecanismo o quê? De recompensa? Sim. Então a rede social, de um modo geral, na maioria das vidas, né? Ela é muito recompensadora, né? Você tem ali interação social, você tem a possibilidade de conversar com alguém, a possibilidade de ver um meme que vai te fazer rir. E interação social é uma coisa muito recompensadora para nós humanos, somos animais sociais. Sim. Então, nós meio que somos programados para acharmos interação recompensadora. Então, dependendo do como você está vivendo sua vida, talvez a sua motivação fique muito grande para a rede social, ao mesmo tempo que fica relativamente pequena para outras coisas, como estudar. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado, depende muito do seu estilo de vida. Quanto mais rico for o estilo de vida da pessoa, no sentido de atividades recompensadoras, atividade física, sono de qualidade, interação social de vários tipos, a recompensa de ver que você aprendeu alguma coisa quando estava estudando. Quanto mais rica for sua vida, menores são as chances de você afunilar para uma coisa só. Então, isso é uma coisa que eu vejo muitos jovens pisando na bola, assim, no sentido de acaba focando só numa atividade e a pessoa só quer saber daquilo. Sei lá, videogame, às vezes, tem gente que tem problema de uma espécie de vício em jogos. Isso existe, né? Então... pornografia? Pornografia. É tudo esse... É o mesmo mecanismo. O mecanismo da dopamina. É o mesmo mecanismo. Então, a pessoa tem que... Bom, enfim, existem maneiras de tratar isso, fazer um trabalho. Esse negócio de
detox de dopamina que entrou na moda agora. Funciona esse Pô, eu gravei um vídeo detox só de dopamina. Jejum de dopamina. Jejum de dopamina, Eu gravei um vídeo só sobre isso, inclusive é o vídeo que mais de visualização. Qual é o seu canal? Andrei Maier o nome, e aí eu tenho um podcast que chama Culpa do Cérebro. Ah, legal. E tem vários episódios sobre dopamina, inclusive o próximo vai ser sobre mindset, dopamina e esse negócio de esforço, né? E esse episódio do jejum vingou. Olha, virou moda. E como tudo que vira moda, acabou tendo muita gente falando muita besteira. Mas, de certa forma, isso existe. O que é o jejum de dopamina? Não é você baixar sua dopamina. Se você baixar sua dopamina, você vai entrar num quadro de depressão. Né? Se você tirar a dopamina de um animal, sabe o que acontece? Ele não quer fazer nada, não quer ter nenhum esforço nem para comer. Sim. Então, assim, é um sinal químico fundamental para a nossa vida, para nos direcionar, para nos puxar para alguma direção, para estudar, para academia, para jogar jogo. Então, não é baixar sua dopamina, a gente não quer isso. Mas é uma forma de você tentar moderar aquelas atividades que para você são, digamos, super dopaminérgicas. Então, digamos que você percebe, Andrei, não consigo largar os jogos. Aí você não estuda, você não conversa com amigos, com a namorada, você não dá atenção para o seu cachorro, só quer saber de jogo, você está funilado no jogo. E aí o que você pode fazer com uma abordagem terapêutica, até com acompanhamento de um psicólogo? É você moderar o jogo, você moderar aquele estímulo que está te hiperestimulando, que no seu caso é o jogo. Sim. Aí você modera como? Tira dali, bicho. Só final de semana, deixa num lugar assim, ó, eu vou deixar trancado só num horário do dia ou só num final de semana, para você abrir espaço para o seu cérebro conseguir gerar motivação para outras atividades. Entendi. Porque senão você fica funilado numa coisa só. O mesmo vale para rede social, celular, muito comum, ou para pornografia, ou para comida. Quando eu viajo, por exemplo, uma vez eu fui para Cuba. E Cuba, quando eu fui na época, não pegava nem 3G, assim, a internet era terrível, assim. Só dentro do hotel e muito lenta também. Então eu fui forçado a não usar internet por 10 dias. Foi um jejum. E me fez muito bem, assim, sabe? Eu voltei... E lá em Cuba é interessante porque como o celular, agora já tá, né? Mas quando eu fui ainda não era. O celular não fazia muito parte da vida das pessoas. Sabe o que as pessoas faziam? Elas conversavam. Elas ficavam à noite nas praças conversando. Legal. Como a gente era... na década de 80, antes da internet, né? E olha só que legal, abrir o espaço na sua rotina para você ter outros estímulos. No caso, a interação social do presente. Esse seria um jejum de dopamina. Assim, o que o pessoal dá uma exagerada é que eles falam que vai resetar o sistema. Um negócio assim. Isso até pode valer para quem é viciado mesmo. A pessoa quando está viciada numa droga tipo cocaína ou anfetamina ou heroína, ela estimula tanta dopamina que o cérebro fica menos sensível à dopamina. O que isso quer dizer? Mesmo o cérebro dela falando vai, como o sinal químico falando vai, como o cérebro dela está menos sensível, ele não vai. Então você libera muita dopamina demais, aí o cérebro fica menos sensível, isso é uma resposta do corpo humano normal. Quando você tem muito de um sinal químico, o corpo responde ficando menos sensível a ele. Por isso que geralmente a pessoa busca um estímulo ainda maior. Isso, aí a tendência é a pessoa ficar usando doses cada vez maiores de droga. Andrei, isso vai acontecer com um jogo de videogame? Não necessariamente, porque a forma como o jogo estimula a sua dopamina é diferente de uma droga que vai direto lá na célula que produz dopamina e afeta ela diretamente. É um negócio assim, radical, entendeu? Ritalina e Venvance, é isso aí, amigo. Por isso que eu voltando na nossa conversa, vamos tomar cuidado, que isso é uma droga que precisa de prescrição, não é uma coisa séria, sabe? Andrei, e já pegando isso de novo da concentração, de pessoas que tomam medicamentos para concentrar mais, uma grande dor das pessoas é não conseguir, às vezes, estudar 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. Existe um limite cerebral para o quanto você pode prestar atenção numa coisa? Isso depende de pessoa para pessoa, porque às vezes a pessoa acha que é ela, né? Caramba, eu não consegui estudar 6 horas seguidas, eu sou terrível. Qual é a dica que você daria para alguém que tem que ter uma rotina de estudo grande ao longo do dia? Vestibulando, concurseiro. Até o próprio estudante da faculdade, né? Dependendo da matéria, ele tem que ficar ali 4, 5 horas estudando e mantendo esse foco. Obviamente ele vai dormir bem, ele vai tomar a luz do sol dele, mas mesmo que eu faça isso, para mim é extremamente complicado ficar 4 horas focado num assunto. Gostaria muito de conseguir isso. Quais são os hacks, né? As estratégias que você pode ensinar para a gente para que a gente possa
estender ao máximo a nossa capacidade de concentração. Jubilo, eu vou falar uma coisa que eu acho que você e os seus alunos vão gostar muito. Você nem deveria conseguir e nem deveria tentar. Isso é ruim para o aprendizado, na verdade. Isso não é natural. Nosso cérebro ele não é projetado para a gente ficar focado numa coisa só há tanto tempo e tem inúmeros trabalhos científicos mostrando esse limite temporal. Qual que é? Inclusive, a minha linha de pesquisa na UFSC é para estudar justamente isso. Quanto tempo um aluno consegue se manter focado numa videoaula. Eu tive que parar os experimentos por causa da pandemia, né? Não precisa fazer, eu já te digo. Não, legal. Uns 8 minutos. Aliás, o YouTube deve ter uns dados legais, né? 8 minutos. É mesmo? É 8 minutos. Não, mas enfim, assim, as pessoas acho que tem... É igual a história de acordar cedo, né? Que tem que ficar focado 3, 4 horas. Isso não é natural, você não deveria querer isso. Inclusive, Jubilu, tem vários trabalhos científicos pesadíssimos mostrando que se você fizer pausas regulares, em vez de ficar 4 horas direto, você fica 1 hora, faz uma pausa, 1 hora, pausa, hora, pausa. Isso é sensacional para aprendizado. Quando você faz uma pausa, está lá focado. A pausa longa. 10 minutos, 20 minutos. Tá. Quando você faz uma pausa e desliga os mecanismos de atenção, várias coisas acontecem, 2 delas em especial. Uma, você gera um processo de restauração da sua capacidade de concentração. Lembra que eu falei que o sono ele é restaurador. Quando você faz essas pausas, certos processos acontecem no cérebro parecidos com o sono. Dá uma lavadinha. E você meio que restaura a sua capacidade de concentração. O que é legal para você conseguir ao longo do dia ter um bom desempenho, fazendo as pausas na hora certa. Segundo, acontece um processo na pausa muito legal que a gente chama de... Como é que é a tradução em português? É como se fosse uma reativação... Fala em inglês mesmo. Eu esqueci o nome, Memory... Não é reversal, é reverberação. A memória que você adquiriu, ela é reativada. É como se fosse um eco. Sim. A memória é meio que reativada, mesmo você não pensando nela explicitamente, a memória que você adquiriu é reativada. Isso vale para memória de livro-texto, como memória motora, você está aprendendo a tocar um violão. Ela é reativada, e isso é importante para aquela memória ser consolidada. Então, você não deveria conseguir ficar 4 horas focado, porque isso não é natural, não se sinta mal. Tá? Eu tenho que tomar Se você tem que tomar uma droga para conseguir fazer isso, pode saber que não é uma coisa natural. E toneladas de trabalhos mostrando isso, tá, Jubilu? Tá. Em poucos minutos, os alunos de uma sala de aula já começam a ter seus primeiros lapsos de atenção, começa a distrair, começa a perder o foco, né? E é fundamental que você faça essas pausas para você permitir esses 2 processos. Então, a minha recomendação, na verdade, é que os alunos, eles dividam a rotina de estudo deles do dia todo em faixas, né? De sessões de engajado com pausas. Tem várias... Aí você fala assim, qual que é o ideal, Andrei? Isso ainda não está exatamente estabelecido na ciência. O que eu recomendo é sessões algo em torno de 1 hora, 1h30, Sim. com pausas mais ou menos de 20 minutos. Eu não consigo. Se eu ficar 1h30, essa pausa não pode ser de 20 minutos. Eu não consigo 30. Em 20... Não, horas. Tipo, eu não sei se eu tenho déficit de atenção, mas assim, ó. Pra mim, se eu começo a estudar, a escrever, 40, 45 minutos de atenção. Beleza. Depois legal. disso, eu já começo a ficar Tudo bem, agoniado. Uhum. Aí eu consigo parar 10, 15 minutos e fazer mais 1 hora. Mas se eu passar de 1 hora, ficar 1h30, 1h40, esgotou. Às vezes esgotou por dia a cota, assim. Se tu, vamos criar uma situação aqui. Beleza. Andrei quer medicina. Beleza. Você quer medicina. Você tá com os seus 19 anos. Época boa. 19 anos, você tá lá, você quer medicina. 1 ano de pré-vestibular. Beleza. Você tem que estudar toda a matéria do ensino médio em 10 meses. O que você faria? Olha, sabendo o que eu sei hoje, é meio injusto, né? Eu com 19 anos não tinha nem ideia do que eu estava falando. Sabendo o que sabe hoje, fazendo vestibular naquela época. Qual estratégia você quer? A primeira coisa que eu ia fazer é ajustar meus horários. Supondo que eu só preciso estudar, né? Não tenho que trabalhar nem nada. Primeira coisa que eu ia fazer é ajustar meus horários de acordo com o meu cronotipo. O cronotipo é se a pessoa acorda cedo e dorme cedo, acorda tarde e dorme tarde. Você não precisa acordar super cedo. A diferença é que quem acorda 6 horas vai dormir 10, quem acorda 8 vai dormir meia-noite, mas a janela de tempo que você teve ali para estudar é a mesma. Ajustar os horários do sono, tudo certo, o sono tá bom. Os melhores horários para você estudar é no meio do dia.
tá? Pessoas que tendem a acordar mais cedo e dormir mais cedo, amanhã é super importante. Pessoas que tendem a acordar mais tarde e dormir mais tarde, a tarde é melhor para o seu desempenho mental. O quanto vai variar o seu alerta, motivação e capacidade de foco varia de pessoa para pessoa e é bom você saber qual que é o seu perfil. Sim. Tem alguns que estão mais para amanhã, alguns mais para tarde. Então, eu daria, aquilo ali ia ser minha janela de prioridade. No meu caso, eu sou matutino, eu acordo cedo. Acordo 6 da manhã, pronto. 5h30, 6, zerado. Se eu posso acordar, já fiz isso muitas vezes, acordar, escovar o dente, sentar e começar. Sério? Aham. Faço isso até hoje. Que horas foi dormir? 10 da manhã. 10 da noite, Ô, louco, por isso 9h30, 10 da noite eu tô um lixo, eu durmo, igual um anjo, e acordo 6, pronto. E aí você tem que separar, né? Você pega, bom, tenho essa janelona de tempo aqui, vou fazer... O que ele pode fazer? Ele sabe que da hora a tal é o período mais produtivo, ele pode deixar, de repente, a matemática para aquele horário. Perfeito. As mais difíceis. Isso, naquele menos, porque ele pensa, não, vou começar pelas mais difíceis. Não, deixa a mais difícil pro teu momento. Pro seu melhor. No melhor meu caso, dia. é de manhã. É o que eu faço no meu trabalho. O meu é 4, 5, 6 da tarde. Seu melhor horário. É o meu melhor horário. Porque eu sou... É isso aí. Acho que eu sou vespertino. Vespertino, pelo jeito. Eu durmo meia-noite e acordo umas 8. Então, 4, 5 e 6 da tarde é o auge. Agora, a gente tá fazendo essa entrevista nesse horário. Daqui a pouco tá eu assim, né? Jubilão, eu aqui falando igual louco e tu beleza, isso não vai acabar, não. É, mais ou menos assim. Então, você faria o horário, essa divisão, uma horinha, sessões de estudo curtas, de 1 hora, 1 hora e pouco. Isso varia muito. Ele se perguntou o que a pessoa pode fazer para... O que vai determinar o quanto você vai conseguir ficar engajado? O horário do dia. Isso muda, tem trabalhos sensacionais mostrando isso. Pessoas mais matutinas, quem é o galera do cedo, tem um desempenho muito melhor nas primeiras horas de manhã e os vespertinos têm um desempenho melhor no meio da tarde. Sim. Isso não quer dizer que o seu desempenho não vai ser bom antes e o meu desempenho não seria bom agora. Só é bom você saber qual que é o seu melhor horário. Você não vai estar no auge. Exato, mas você pode ter um desempenho bom ao longo do dia todo. E aí... O quanto você vai conseguir ficar engajado depende do horário do dia, porque o seu alerta vai estar... Para mim, de manhã, eu consigo desempenhar bem pra caramba. E é um horário do dia que você tende a estar mais motivado. Você tende a ter mais dopamina, mais energia. Então, por vários motivos... No meu caso é de manhã, no seu caso no meio da tarde. Então, é um horário que o seu cérebro ele está quimicamente mais apto para você desempenhar melhor. E aí você pode colocar as matérias mais difíceis nesse horário, as matérias, enfim, usar isso de forma... Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Só não dá para botar a aula mais chata no pior horário. Exatamente. Não, às vezes não dá para fazer isso que é quando é presencial, né? Não é, exato, o presencial, aliás, isso é uma das grandes vantagens do ensino digital, né, digamos assim. Você pode escolher o horário que você vai assistir, isso é maravilhoso. Sim. Escolher, você pode apertar, fazer pause. Porque é natural, Jubilu, você que é professor sabe disso, aluno e professor, né? É normal você prestar atenção, olhar para dentro. Prestar atenção, é normal você tirar a atenção do lado de fora, isso faz parte do aprendizado. Eu falo uma parada aqui, provavelmente você deve ter viajado várias vezes. Eu falei melatonina, você lembrou, aquela vez que eu tomei melatonina. Então, essa troca, ela faz, mesmo você estando engajado na conversa, é normal você ficar nesse vai e vem. Isso é super legal no ensino digital, porque o professor falou uma coisa, será que é aquilo lá que o Jubilu falou? O professor continuou falando. Sim. Você pode apertar pause e voltar agora, isso é sensacional, você volta e assiste de novo. Eu já falo isso há 8 anos, né? Ô Andrei, e assim, deixa eu tomar mais o seu tempo aqui. Não, imagina. Eu tenho tempo, Kenny? Eu tenho tempo ainda, Kenny? O Kenny, acorda, Kenny. O Kenny não dormiu direito. Quanto que eu tenho, Kenny? Beleza, então eu tenho tempo ainda, tenho tempo. Ansiedade e depressão, que é algo que parece que está todo mundo ansioso e está todo mundo deprimido, não é uma coisa só dos estudantes, né? Estudando, você obviamente fala com outros cientistas e tá dentro da academia. Por que as pessoas estão cada vez mais ansiosas ou é uma impressão nossa? Não, elas estão, inclusive a incidência de ansiedade e depressão na pandemia aumentou muito. Né? O que é ansiedade, Bilu? É o seu corpo gerando uma resposta de medo, seu cérebro, o seu corpo gerando uma reação de medo para algo no futuro. É como se o seu cérebro tivesse com medo de algo que talvez aconteça no futuro. E às vezes é uma coisa que nem é perigosa e talvez nem aconteça. Então, assim, isso é até uma coisa que é muito trabalhada na pessoa que vai fazer terapia, o que está gerando ansiedade para você conseguir trabalhar isso. São os monstros do que futuro. A mente cria, né? No caso de um estudante, é o medo de não passar.
É o medo de se esforçar muito e ficar frustrado. O estudante de medicina fez 1 ano de cursinho, aí não passou porque é um curso extremamente concorrido. Segundo ano ele está como? Confiança está prejudicada. E autoconfiança é um dos ingredientes para motivação também. Você pode ter a sua motivação minada porque você não confia em você mesmo. Isso é clássico nos estudantes. Isso é até um ponto importante de a gente colocar da importância dos alunos procurarem ajuda de profissionais que sabem, você inclusive, pô gente, estuda assim, estuda assado, nessa ordem, vai cair isso, vai cair aquilo, até para o aluno ter confiança de que, pô, isso aqui vai funcionar, né? Sim. Então, olha só, é muito comum o aluno ter ansiedade de não conseguir, de ser reprovado, dos colegas irem e ele não. E um dado muito importante, Jubilu, nessa discussão é o seguinte, ansiedade crônica, que fica, ela predispõe a desenvolver depressão. Se você fica ansioso muito tempo, aquela mudança... Uma hora cai. Aquela mudança, ela não era para ela ficar tanto tempo. Se ela fica ali, você começa a gerar uma série de mudanças no corpo, que não dá para entrar em detalhes aqui, Sim. que predispõe a pessoa a desenvolver depressão. Então, a relação de uma coisa com a outra é muito clara na literatura. Mas, assim, agora, sem falar de estudante, mas em termos gerais, por que as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas? Tu tem uma explicação? Eu acho que é o medo... Assim, a gente pode especular, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Tá. Mas, de um modo geral, você tem vários fatores que geram ansiedade. Adivinha um deles, Jubilu? Rede social? Rede social é mas um que a gente falou bastante. Sono? Sono. Falta de sono gera ansiedade. Você pode estar se sentindo ansioso porque você dormiu mal. Então, a gente tem uma série de componentes que se somam. Eu agora que voltei a dormir, eu era super ansioso. Eu tô bem menos ansioso. Olha só. A nossa capacidade de regular emocionalmente, o cérebro vê um perigo no futuro. Daí tem uma outra área que fala assim, não, calma. Não é tão perigoso assim. Esse autocontrole, essa regulação emocional, ela só vai funcionar direito se você estiver dormindo bem. Então, assim, você soma esses fatores, a imprevisibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer no meio da pandemia, né? Pô, vou perder o emprego? Vai ter familiar que vai morrer? Vai acontecer alguma coisa comigo? E a gente está numa sociedade que cobra, né, bicho? Demais. Você tem que produzir exige algo que não é natural. Então, é muito fácil você ter medo de não conseguir, porque não é natural o que estão exigindo. Não é natural. E voltando ao que a gente falou, né? O teu cérebro não evoluiu. Não, exato. O nosso cérebro não evoluiu para esse mundo que existe agora. Sei lá, 8 horas 70 mil anos numa savana e de repente a gente sobe concreto para tudo que é lado, vem a internet. Não tem luz e não tinha você luz. tem que produzir horrores para conseguir o seu ganha-pão. E, inclusive, começou um movimento, acho que na Europa, na Inglaterra, eles estão reduzindo a carga de trabalho para 6 horas. Eu acho que na Inglaterra. A gente aqui não reduziu para 6 horas, a gente aumentou para 12. Não, tô zoando, brincadeira. A gente não Os caras só vão não pegar reduziu... só essa parte do vídeo. Não, na verdade, o que eu queria implementar, eles não sabem ainda, mas é 4 dias de trabalho só aqui. Ah, legal. Tipo isso que eles estão fazendo na semana, assim. Isso, você faz 4, tipo, o cara vai trabalhar de segunda a quinta aqui, e aí ele tem um final de semana, sexta, sábado e domingo. Porque eu também percebo isso, que essas 8 horas que a gente bota, as pessoas não produzem 8 horas. O pessoal toma café, come bolacha. Você fica forçando uma coisa que nem é Exato. natural, que não é para ninguém conseguir sem usar drogas. Sim. E aí você gera estresse, gera ansiedade, e a pessoa tem que produzir mais do que é possível sem prejudicar a saúde mental. Então, você soma esses fatores todos, sono, a pressão da sociedade, de um modo geral, é fácil as pessoas ficarem ansiosas. Especialmente se elas não estiverem cientes do que está acontecendo. Andrei, tem uma dica de vida para você ser menos ansioso? É dormir? Cara, dormir é número 1. Dormir bem, senão você vai ficar ansioso, vai ficar impulsivo. Então, nesse vídeo o maior aprendizado o seu sono é a coisa mais importante da sua vida. Então, cuide dele com amor. Sim, com certeza. Como eu cuido do meu e como você cuida do seu. E a gente sabe o quanto isso influencia na nossa vida. Eu queria que pro pessoal que está assistindo a gente, desse uma dica de um livro bacana e um filme legal. Tá, um livro? Putz, cara, será que vai ficar muito clichê esse livro que eu tô pensando? Vai falar Pequeno Príncipe? Não. Eu ia falar um livro do... Não, um livro que marcou sua vida, que tipo, eu li esse livro fez o Andrei. Tem esse livro?
Ao longo da minha vida toda? É, pode ser. Caraca, Ou pode cara. ser um legal, se for muito... É que eu gosto Não, de eu ia perguntas... sugerir um que eu li ano passado, que mudou, que inclusive tem a ver muito do que a gente está falando aqui, que é um livro do Matt Walker chamado Por que Nós Dormimos. Ah, eu li esse livro. Cara, esse livro, se animal. você lê esse livro, você não olha mais o sono com os mesmos olhos. Eu E não acabei de ler ele, mas eu achei você deve ter parado no finalzinho e começou a falar... Não, eu fui pro final que falava das dicas pra dormir. Não, tem que ler tudo, tô não, ligado. a assim, parte falta- da biologia, porque tem muita biologia, né? É, tem. O livro todo você aprende muito sobre biologia, É, né? E aquela parte eu falei, cara, hoje eu não tô muito afim, Aham. porque a minha vida é biologia. Aham. As pessoas acham Sim, isso. sim, sim. Como eu trabalho com biologia o dia inteiro, Aham. fora a parte da empresa, mas quando eu chego em casa, a última coisa que eu quero ler é algo de biologia, porque Aham. o meu trabalho é ler, para preparar aula, Aham. para preparar roteiro. Eu Aham. leio sobre Eu biologia. sei. Mas é um Aham. livro maravilhoso. Aham. Vamos deixar esse, qual que é o nome mesmo? Porque Nós dormimos do Matt Walker, que é Tá. uma referência de sono no mundo. Eu tô com um curso dele até no... É em inglês, ele tem um curso que ele gravou no Aquele Masterclass. Masterclass, Isso, eu né? assino esse Masterclass, eu tô com o legal. curso dele lá, mas ainda também não assisti. Aham. Mas tá lá para um dia. Ele tem um dia. podcast também. Qual que é o podcast, sabe? Matt Walker Podcast. M-A-T-T Walker Sim. Podcast. Ele tem os episódios E um curtinhos. filme pra galera? Pode ser uma série também. Qual é a melhor série que você já assistiu na sua vida? Putz, cara, não sei, caraca. Você não assiste série? Assisto. Diz uma melhor que você já assistiu. Não vou te ajudar dessa vez. Tá, não vou dizer uma melhor, mas uma que eu gostei muito foi Breaking Bad. Ah, que nem eu. também Breaking gostei. Bad, curti pra Mas caralho. pra mim Ozark é melhor. Eu não assisti Ozark. Opa, essa aí é legal É pra legal? caramba. Ozark é melhor que Breaking Bad pra Aham, mim. aham. Mas Breaking Bad também é clássica, né? Não, sabe qual que eu gosto mais? Galera que curte ciência, que curte dar uma viajada. Ah. Essa é minha favorita, na verdade. Qual? Quero mudar. Tá The bom. Mirror. Black Mirror, desculpa. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror não. Netflix. Eu assisti Cara, alguns. Aquele das abelhas robôs, eu até Aham. escrevi agora um roteiro sobre o desaparecimento das abelhas. olha só. E aí eu começo Aham. o vídeo falando Cara, desse essa episódio das série, abelhas. eles colocam lá um conteúdo de inteligência artificial, de neurociência, e baseado na neuro, eu posso falar que eles têm alguma consultoria lá, porque é muito bem pensado. Eu queria gravar episódios também desse Black Mirror, mas não sei se as pessoas assistem, eu acho Você sensacional. testa, grava, bota uns 5 e aí você vai ver. Tudo tem que testar. É verdade, Como é na verdade. ciência, né? É Testar as verdade, hipóteses. é verdade. Andresaço, brigadaço aí pela tua presença. Obrigado, Jubilo. Aprendi muito aqui, Poxa. espero que a galera tenha aprendido bastante também. Deixa o like, deixa o joinha. Vou deixar todos os contatos aqui, todas as redes sociais do Andrei aqui na descrição para você seguir ele. Tem podcast. Tem podcast, tem Instagram. curso, tem Instagram. Curso. É professor da Federação Santa Catarina também. Enfim, o cara tá bombando em tudo que é lugar. Galera, beijo. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau.